E aí, galera? Agora eu vou fazer alguns exercícios de função. A Márcia passou uma atividade, que se eu não me engano é do 1 ao 7, para vocês resolverem. Aí eu vou aqui resolver as questões com vocês, né? Para vocês verem, tirarem dúvidas, essas coisas. Então aqui, observe na tabela a medida do lado em centímetros de um quadrado e sua área em centímetros ao quadrado. E aí que mostra, né, a relação entre a medida do lado e a área de um quadrado. Aí aqui mostra que a área é igual, né, pode ser medida como sendo o lado, a medida do lado, ao quadrado. E agora a gente vai fazer os exercícios. O que é dado em função do quê? Aqui a gente observa que para você saber a área, você vai precisar do lado. Então só isso já responde a nossa pergunta. O que é dado em função do quê? A área é dada em função, né, da medida do lado. Porque quando eu vou medir um lado, o que eu faço? Eu vou lá, pego uma fita métrica e mido. Agora, quando eu vou fazer a medida de uma área, eu preciso da medida do lado, e aí eu elevo ela ao quadrado, e aí eu vou descobrir qual que é ela. Entendeu? Então você vai precisar do lado para você saber qual que é a área de alguma forma. Então o que a gente pode responder? Que a área é dada em função da medida dos lados. Então essa é a nossa A, né? Que a área ela é dada em função da medida do lado. Agora aqui, qual que é a variável dependente? E aqui na C já vai perguntar qual que é a variável independente. Vocês lembrem dessa palavra, dependente. Que é o que depende? O que é dependente? É algo que depende de alguém ou de alguma coisa. Então, por exemplo, eu dependo da minha mãe para me sustentar. Você depende daquela nota naquela prova para passar de ano. Entendeu? Então é isso. E o independente é aquele que não precisa. Então a minha mãe, ela não precisa de mim para pagar as contas dela. E o professor, ele não precisa de você para, por exemplo, ver como que ele vai fazer uma prova. Então aqui, a gente tá vendo que a área, ela depende do quê? A área ela é dada pela medida dos lados, ou seja, a área ela depende da medida do lado. Só que o lado, ele não depende da medida da área. O lado ele vai estar ali quieto. O lado você vai medir ele ali com uma fita de medida e pronto. Ele não vai precisar saber qual que é a área para saber qual que é o lado dele, entendeu? Diferente da área, que como eu já disse, ela depende do lado para você saber qual que é o resultado. Então aqui, já vamos responder as duas, né? Vamos responder aqui, ó. B. A área. Nossa, que letra feia. Pera aí, gente. A área é dependente. Dependente do lado. E aí isso a gente já responde a C, né? Qual é a variável independente? Se a área é a variável que depende, então a independente é o lado, a medida do lado. Se não estiver ficando claro, gente, vocês podem me procurar no ATEC e tal. Que eu explico, né, tudinho. Porque aqui é só uma resolução dos exercícios. A medida do lado é independente.
Beleza. Aí aqui. Qual é a lei da função que associa a medida do lado com a área? Bom, então a lei da função é basicamente como que vai ser o esquema dela. Então a gente sabe que a área, ela pode ser medida como o quê? Lado ao quadrado. Elevar o lado ao quadrado. Então, a área é igual a lado ao quadrado. Pronto. É fácil isso aqui, né? Ó, a área, ela é dada em função do lado ao quadrado. Simples. Aí agora E. Eu coloquei aqui duas vezes, perdão. Qual é a área do lado? Qual é a área do quadrado cujo lado mede 12 centímetros? Então, o lado mede 12 centímetros. E a gente sabe que para saber a área, a gente usa essa fórmula, né? Essa fórmula. Então, ó, a área, ela é igual a 12, que é a medida do lado, elevado ao quadrado. Quanto que é 12 vezes 12, gente? É 144. Mas eu vou fazer aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4, 4, 1. Então, a área, ela vai ter 144 centímetros quadrados, né? Que a gente tem que lembrar sempre da medida. Então, essa aqui é a resposta daí. Agora, F. Qual é a medida do lado do quadrado cujo área, ele já me deu a área, é 169? Gente, o que eu faço nessa situação? O que vocês fariam? Bom, eu vou falar o que eu faria, né? Quando eu quero tirar um lado que está elevado ao quadrado, ou até ao cubo, o que eu faço? Eu coloco raiz quadrada, ou raiz cúbica, perdão. Porque, por exemplo, 2 elevado a 2 sobre raiz cúbica. O que eu faço? Eu corto esse 2 com esse. E aí fica 2. Por quê? Vamos supor que eu faço passo a passo, né? Raiz de 2 elevado a 2, então é raiz de 4. E aí, raiz de 4 é igual a 2. Pronto. Gente, ela pode ser expressada, a raiz quadrada pode ser expressada tanto assim, quanto só assim, tá? Mas enfim, é só pra vocês, eu acho que a Mar já deve ter falado, vocês já devem saber, né? Pelos seus conhecimentos aí antepassados, que pra você tirar uma raiz, é só você multiplicar ao cubo. Ou pra você tirar um expoente, é só você colocar raiz, né? Então, 169 é igual a L ao quadrado. Eu coloco a raiz aqui, aí eu corto. Aí fica com raiz de 169 é igual ao L. Quem sabe aí a tabuadinha, quem sabe os quadrados perfeitos, vai saber que 169 é igual a 3. É 13, perdão. Que a raiz de 169 é 13. Aí você já sabe, 144, 121, 169, 196. Todas essas raízes aí vocês têm que saber decorado, né, no caso. Então, 179 é igual a 13. Aí a medida, né, é centímetros. Essa é a resposta da F. E aí que a gente acaba esse exercício 1, né?